capítulo, né? Ele, como eu falei anteriormente, vamos entrar com o debate filosófico, iniciando por Rousseau. O Tegão, no quarto capítulo, que é quando ele fala um pouco sobre a teoria do bom selvagem de Rousseau, entra depois na teoria do lobo do homem de Thomas Hobbes e termina com Maquiavel. Olha só, ele faz essa viagem por esses três filósofos. Ele começa falando um pouco sobre a definição do bom selvagem. Ou seja, Rousseau era um crítico, no século XVIII, da civilização de sua época. Uma civilização baseada na corte, que a gente sabe que tinha muita corrupção lá, aqueles nobres que muitas vezes estavam na volta do rei só para tirar recursos e se favorecerem diante do Estado absolutista. O Jean-Jacques Rousseau critica isso, essa coisa do civilizado que está sempre querendo dinheiro, poder, vantagem, status. Ele vai dizer que não, que o selvagem não. O bárbaro, no caso, o bárbaro vive no meio natural. Ele é brutal quando necessário, de certa maneira sim, mas ele precisa um do outro. Ele precisa do convívio, ele precisa de uma certa, segundo Rousseau, uma certa harmonia com os seus semelhantes para sobreviver ao meio. E isso faz com que o bárbaro seja mais verdadeiro. Enquanto o civilizado ele se autorrepresenta de outra forma, ele engana, ele manipula, o selvagem não pode, o bárbaro não pode fazer isso. Ele precisa do outro, ele não consegue sobreviver sozinho. Não é Robinson Crusoe numa ilha. Ele precisa de outros para sobreviver no meio natural. É uma característica humana, do homem no meio natural se unir a outros para sobreviver e precisa então uma certa harmonia. Então ele é um sobrevivente e tem uma certa lealdade entre os selvagens, os bárbaros no meio tribal natural. Mas o Howard, ele pega essa ideia do Rousseau e pega essa ideia e usa ela diretamente, totalmente? Não, porque o próprio Robert Howard renega essa ideia do bárbaro como um ser totalmente harmonioso e totalmente pacífico e que é como se fosse um indígena que só quer a paz e a harmonia com todas as criaturas da natureza. Então ele pega a crítica da civilização, essa coisa do bárbaro mais resoluto, honesto, mas brutal. O bárbaro dele é extremamente brutal. É um sobrevivente no meio natural. E aí é que o Tegão vai dizer, olha, esse sobrevivente pode matar seu semelhante para sobreviver. Também. Não como civilizado que manipula, que usa de expedientes políticos. Não. Ele mata de forma direta. Precisa sobreviver. Tá lutando por bebida e comida no deserto, tá lutando por comida num ermo. Ele vai lá e usa a espada e a força. É aí que entra Thomas Hobson. Ao mesmo tempo que é o selvagem que vive na natureza honesto, de Rousseau, que não se autorrepresenta como um civilizado corrupto, ele também é um pouco do homem que usa o poder e a força para sobreviver no meio. Claro que o Hobbes, no caso o Hobbes, ele leva isso à 10ª potência, porque para o Hobbes isso vai levar a um conflito que vai ser necessário criar um Estado forte para impedir o conflito entre irmãos, os homens matando uns aos outros no meio. O Howard não tem essa ideia de que o Estado vai resolver. O que ele diz é que Conan precisa usar sua espada para sobreviver, usar a força bruta também. Então, Howard, segundo Tegão, pegou um pouco de Rousseau, pegou um pouco de Hobbes. Howard está trazendo os elementos puros da filosofia desses dois? Não. É um pouco deles, mas nenhum deles. É uma fusão e uma coisa diferente. Essa coisa aí tem um ponto legal. Aí tem um ponto diferenciado. É o elemento do selvagem no meio natural, resoluto, honrado até certo ponto, ao mesmo tempo que o selvagem brutal do Hobbes. Mas não é nenhum deles. Por quê? Porque existe uma virtude em Conan, uma ideia de virtude. Conan, por exemplo, assim como aquele ideal que eu já falei anteriormente,
de civilizado que não aceita a escravidão do outro, Conan também não gosta da escravidão do outro. Então, nesse sentido, ele é um bárbaro, no sentido moderno, mais civilizado do que os civilizados da era iboriana que escravizam. Os bárbaros da era iboriana, os cimérios, não têm o costume de escravizar. Conan, se puder, ele liberta o escravo. Ele não faz uma luta contra a escravidão. Não é essa a questão. Não está em jogo aí o fim da escravidão na ideologia, vamos dizer assim, de Conan, na ideia de Conan, né, no ideal de Conan. Mas ele não acha a escravidão digna. Então, ao mesmo tempo, existe a ideia do bárbaro, que existe um apelo moral dessa barbárie moral. Essa barbárie moral, ela é, entre aspas, civilizada. Ainda que culturalmente Conan vive no meio natural, os cimérios, e vivam de forma tribal como bárbaros, naquele sentido da civilização que não aceita a escravização do outro, os cimérios são mais, entre aspas, civilizados. Por isso esse jogo de palavras entre a civilidade do bárbaro e a barbárie da civilização. Entendeu? O jogo de palavras do título, né? Então ele vai dizer que existe moralmente o bárbaro Conan é muito, e os bárbaros em geral são melhores do que os civilizados. É a crítica de Howard a esse tipo de civilização corrupta, escravista, que só pensa em dinheiro, em riqueza, em enganar o outro. Não que Conan não gosta de dinheiro, ele vai, Conan pilha, Conan mata para pilhar, mas como um bárbaro, pela luta, pelo mérito da espada, do uso da espada. E aí entra Conan e Maquiavel. Por que Conan e Maquiavel? Vamos pensar que Maquiavel, o seu Príncipe, a sua obra mais famosa, ele, de certa maneira, ele vai fazer uma crítica muito grande também aos nobres que estão sempre usando a política pelo poder. Aí tem um ponto. E na Cidadela Escarlate, se a gente pegar lá, em Robert Howard, na hora que Conan está preso, né, na frente do rei de Koth, na frente do rei de Opir, na frente do mago de Sotalante, aquele mago, né, que está liderando aquela conspiração contra Conan, ele vai dizer: eu não vendo o meu reino para vocês, estou aqui acorrentado e preso, eu não vendo o povo para vocês. Então Conan, como rei, ele pensa nessa ideia maquiaveliana de não aceitar a corrupção. Ainda que Conan, sem ser rei, ele também não gosta da autoridade civilizada, porque ele vê essa autoridade civilizada às vezes como estranha, às vezes ele vê essa autoridade civilizada como corrupta, usa a lei para fazer o mal. Às vezes ele, na Rainha da Costa Negra, por exemplo, ele não aceita a autoridade civilizada de um juiz que está querendo que ele dedure um amigo que matou um soldado que estuprou sua namorada. Então, não vou dedurar meu amigo. Essa autoridade ele renega, mas como rei, ele usa essa autoridade pelo povo. E ele exorta aqueles nobres que ele diz que são corruptos, que compraram suas coroas, que falam em legitimidade do poder, mas não tem, ele tem pela espada. E ele quer o bem do seu povo, por mais bárbaro que ele seja. Ou seja, tem muito Maquiavel aí, naquele sentido do Maquiavel, que diz: o sujeito deve ser uma autoridade pela força, pelo poder, mas contra os corruptos. E se tiver que ser temido, que seja. Porque Conan, apesar de proteger o povo, ele também aceita ser temido, como dizia o Maquiavel. Maquiavel nunca disse, a gente sabe disso hoje, né? Maquiavel nunca disse: os fins justificam os meios. A frase mais famosa é: entre ser amado e ser temido, ao governante, para governar é melhor que seja temido. Porque se ele for temido, seus inimigos e seus amigos terão medo e não se voltarão contra ele. Se ele for amado, ele vai ser amado porque ele dá o pão de cada dia. Quando faltar o pão de cada dia, ou quando faltar alimentos, o povo vai se voltar contra ele. Que seja temido. Conan não nega isso aí. Ele faz questão de ser temido, ainda que pelo bem da coroa dele e pelo bem dos súditos dele. E faz questão de ser temido contra aqueles nobres corruptos que o Maquiavel no Príncipe também questionava. Não, Robert Howard não defende o poder absolutista dos reis. Não é isso aí, não é por aí. Não é maquiavélico usar qualquer expediente pelo poder. Mas, se tem o poder, usa a força e seja temido. Conan faz questão de ser temido. E ele é pelos próprios méritos, pela sua força, pela sua capacidade de combate, como ninguém, né?
mas ao mesmo tempo critica aqueles nobres civilizados corruptos que vivem, né, com sua parafernália, seu ouro, a sua ostentação, somente para tirar pelos impostos dos povos. Olha aí, Conan é um rei maquiaveliano naquele bom sentido de criticar a corrupção e de manter o poder pela força. Que aí é questionável para muita gente, mas não é essa a questão que o Tegão está trazendo aí. Vamos para o 5º capítulo, que também é muito bom.